A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindos a mais um Devocional da Quarentena. Hoje vamos ao Salmo número 3. Um salmo que é mais uma oração, uma confiança, um poema que Davi expressa a sua confiança no Senhor. E nestes dias estamos a viver, nós precisamos de confiar no Senhor e expressar-lhe a nossa confiança, porque Ele é o Deus que nos socorre, Ele é o Deus que está próximo daqueles que o invocam, e nós pela manhã invocamos a sua voz, ao longo do dia levantamos a nossa voz a invocar o seu santo nome, sabemos que Ele nos escuta e há uma libertação de tudo o que está preso dentro de nós, da ansiedade, da dor, quando nós clamamos pelo nome do Senhor. Para nós que somos cristãos, que pertencemos a esta segunda aliança que Deus fez com um novo povo redimido pelo sangue de Jesus, o nome de Jesus nos garante vitória. Mas vamos ao Salmo número 3, que diz-nos assim esta oração: Senhor, como se têm multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor e Ele ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feristes todos os meus inimigos nos queixos e quebraste os dentes dos ímpios. A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. É uma oração, temos aqui 3, 4 pensamentos que gostaríamos de partilhar convosco nesta manhã. Talvez para nós, nesta hora, não sejam tantos os adversários no sentido de inimigos, no sentido de rostos de pessoas, ou no sentido de personificar esses adversários, ainda que alguns talvez estão a passar por essa dificuldade e sentem que se têm levantado pessoas, às vezes, como dizia a palavra noutro texto, em que os maiores inimigos do homem são aqueles que o rodeiam, no sentido de revelar todas as nossas fraquezas e às vezes até de alguma forma nos ofenderem ou nos magoarem. Mas nestes dias os nossos adversários são muitos, no sentido que lutamos contra um vírus invisível, lutamos contra situações que não estávamos à espera, que não sabemos lidar. Lidamos e lutamos contra os nossos próprios sentimentos, contra as nossas próprias ansiedades, dores, lutas interiores, e sentimos um pouco como Davi: têm-se multiplicado muito os meus adversários e são muitos os que se levantam contra mim. A questão que agrava esta oração e o sentimento, e penso pelo menos comigo também é assim, é quando olham para nós e, como o verso 2 diz, muitos dizem da sua alma, não há salvação para ele em Deus. Ou seja, quando outros põem em causa a nossa salvação, põem em causa a resposta que vem de Deus, a resposta às nossas orações, e às vezes nos sentimos tristes porque o Senhor tarda em responder, não entendemos porquê, confiamos nele e vêm os inimigos da fé, muitas vezes são os nossos próprios pensamentos, mas vem o inimigo que usa outras pessoas, pessoas que às vezes são mesmo inimigos da fé, dizem: onde é que está afinal o teu Deus? Qual é a resposta às tuas orações? E o nosso coração fica triste porque amamos a Deus, queremos que o seu nome seja glorificado, e quando não temos respostas ficamos assim tristes quando vêm essas vozes dizendo não há salvação para ele em Deus. Mas o salmista rapidamente passa destes pensamentos para afirmações importantes. E ele diz no verso 3, mas tu, Senhor, és um escudo, tu és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta ou que levanta a minha cabeça. Ou seja, ele sentia-se cabisbaixo, sentia-se derrotado,
mas ele fazia esta proclamação: Senhor, Tu és o meu escudo, Tu és a minha proteção. E esta questão do escudo era um símbolo da proteção do Senhor que vem lá desde Abraão, desde a aliança que foi feita. Tu és o meu escudo, Tu és o meu protetor, Tu és a minha proteção, Tu és aquele que me defende, porque a vingança pertence ao Senhor. Tu és aquele que me protege, que me defendes, Tu és aquele que és a minha glória. A minha alegria é ver o Teu nome ser glorificado, é ver o Teu nome ser exaltado pela resposta às orações. És aquele que levantas a minha cabeça. Quando me sinto cabisbaixo, quando me sinto derrotado, Tu levantas a minha cabeça. Verso 4. Com a minha voz clamei ao Senhor e Ele ouviu desde o seu santo monte. Então há esta certeza, esta afirmação que precisamos fazer. Eu vou clamar ao Senhor com a minha voz. Eu sei que Ele me escuta desde o seu santo monte. Ele vai ouvir a minha voz. A palavra de Deus me garante que o Senhor escuta aqueles que têm um coração quebrantado e contrido. Aqueles que agora entram pelo sangue de Jesus no Santo dos Santos, na presença de Deus. Eu vou levantar a minha voz, eu vou clamar ao Senhor, Ele vai me ouvir. E depois de ele fazer estas afirmações: Senhor, Tu és o meu escudo, Tu és a minha glória, ou seja, Tu és aquilo que é mais importante para mim, Tu és aquele que levantas a minha cabeça, Tu és aquele que respondes às minhas orações, com a minha voz clamei, Ele ouviu-me. Então, depois destas afirmações, ele entra numa segunda parte do Salmo número 3, no verso 5, e diz: Eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. E sabem que dormir fala de descanso, claro. Dormir fala de descanso, mas fala também de confiança, fala da ansiedade de ser removida. Quando nós estamos muito ansiosos, acontece-nos a nós, quando ultrapassamos aquela segunda metade da vida, por exemplo, vamos fazer uma viagem. Não sei se acontece convosco, acontece muito comigo. Acontece muito com a minha esposa, acontece com os meus sogros. Quando nós temos que fazer uma viagem, então se é uma viagem de avião, uma viagem longa, nós não conseguimos dormir naquela noite. Nós até nos vamos deitar, sabemos que precisamos descansar, vai ser um dia de muita agitação, mas não conseguimos e estamos só ali a olhar para o relógio, a ver quando chega a hora, temos que levantar, não queremos perder a hora, não queremos perder o check-in, etc. Quando há uma decisão que está a ser tomada, ficamos nessa ansiedade e o sono desaparece, é ou não é? O sono desaparece. Vejam só, ele tinha muitos adversários e ele desabafa diante de Deus e abre a sua alma dizendo: Senhor, tem-se multiplicado os meus adversários, tem-se multiplicado as vozes que põem em causa o teu poder, põem em causa a resposta à tua oração. Mas depois dele afirmar: Tu és o meu escudo, Senhor, Tu és aquele que me defendes, eu não preciso de me defender, é Deus quem me defende. Tu és a minha glória, Tu és aquele que verdadeiramente me traz alegria. Tu és aquele que levantas a minha cabeça e Tu és aquele que me respondes à minha oração. Então, quando ele faz estas afirmações, se recorda ele próprio. Então ele pode dormir, ele pode deitar-se e dormir e acordar, porque o Senhor, ele diz, porque o Senhor me sustentou. Verso 6, não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor. Ou seja, não há mais medo. Não somos mais reféns do medo, porque o Senhor nos libertou. Quando nós exaltamos o seu nome, quando nós o louvamos, quando nós proclamamos quem Ele é, não terei medo de mais 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim. Verso 7 termina então com a oração: Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Tu feriste todos os meus inimigos nos queixos e quebraste os dentes dos ímpios. E aqui fala deles perderem a sua força. Este quebrar dos dentes é uma figura de perder as suas forças, de perder a sua beleza, perder a sua austeridade, a sua força, não é? Tudo isso é desfeito. Deus desfaz essa força dos nossos inimigos. E ele termina então encerrando com o verso 8: A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. A salvação vem do Senhor. Para onde iremos nós, diziam os discípulos, depois de tantos terem abandonado Jesus, porque as suas palavras, porque seguir e ser discípulo de Jesus implica às vezes ter estes milhares de inimigos que se levantam, milhares de pensamentos contra nós, situações adversas. Mas quando nós exaltamos, quando nós proclamamos o seu nome, quando nós pomos em Deus a nossa confiança, Ele é o nosso escudo. Ele é aquele que levanta a nossa cabeça, Ele é a nossa glória, Ele é aquele que ouve desde o seu santo monte,
quando nós levantamos a nossa voz. A salvação vem do Senhor. Então para onde nos voltaremos nós, senão para o Senhor? A salvação vem do Senhor. E sobre o teu povo, Senhor, seja a tua bênção. É isso que nós desejamos para cada um de vós. A bênção do Senhor, que não acrescenta dores. A bênção do Senhor seja sobre cada um de vós, sobre os vossos lares, sobre as vossas famílias. Que Deus vos abençoe e até amanhã, se Deus quiser.